À primeira vista, a agenda de hoje parece mundana. Um compromisso matinal com a equipe do Sr. Gallagher às 7 horas, seguido de um almoço com o representante da Blackwell Paper Company às 13 horas. No entanto, nos anais da história, algumas datas e nomes transcendem o comum, gravando-se a ferro e fogo na memória coletiva. Um desses nomes é o de Marilyn Monroe, cujo fim prematuro há mais de 6 décadas não apenas abalou Hollywood, mas deixou uma cicatriz indelével no coração do mundo. Marilyn não era mais uma estrela. Era o epítome do mistério, da beleza e de uma fragilidade que a tornava irresistivelmente humana. A explicação oficial de sua morte em 1962, quando foi encontrada sem vida em sua casa em Los Angeles, foi clara: um trágico suicídio por overdose. Mas, como um sussurro na escuridão, as sombras da dúvida começaram a se alongar quase que imediatamente. Foi realmente um ato desesperado ou Marilyn havia se tornado uma ameaça para aqueles com influência, aqueles que guardavam segredos e exerciam um poder imenso? A verdade, como uma névoa persistente, tem iludido inúmeros documentários, investigações e reportagens. As autoridades, com uma celeridade que muitos acharam suspeita, encerraram o caso. No entanto, quem a conheceu e amou, quem compartilhou sua vida, denunciou a ilógica da versão oficial. Durante décadas, a ausência de provas contundentes, o comportamento errático dos presentes na cena e depoimentos contraditórios alimentaram um fogo de especulação que ainda arde. Alguns clamaram por um acobertamento, outros condenaram a glacial indiferença de Hollywood. Inclusive, vários políticos, cujos nomes nunca foram publicamente vinculados a ela, foram apontados nas sombras. Agora, esta morte, uma das mais célebres da história contemporânea, volta a chamar a atenção. Novos depoimentos emergem, documentos são reexaminados com lupa e entrevistas frescas lançam luz sobre um destino que, mais que trágico, poderia ter sido friamente premeditado. A realidade, segundo essas novas revelações, é muito mais sinistra do que qualquer um poderia imaginar. O germe de uma estrela forjada na adversidade. Antes de ser Marilyn Monroe, o ícone que deslumbraria o mundo com seu sorriso e seu olhar sedutor, existiu Norma Jean Mortenson. Nascida em Los Angeles, Califórnia, em 1º de junho de 1926, seus primeiros anos estiveram longe do brilho e do glamour de Hollywood. Desde o início, seu caminho foi repleto de obstáculos. A lacuna para o pai em sua certidão de nascimento permaneceu vazia, e sua mãe, Gladys, lutava contra graves problemas de saúde mental. Assim, Norma Jean nunca conheceu a tranquilidade de um lar seguro. Pelo contrário, sua infância foi um turbilhão de instabilidade e profundas comoções emocionais. Entre 1935 e 1942, sua vida foi um constante ir e vir entre orfanatos e múltiplos lares adotivos. Essas experiências, longe de serem meros episódios passageiros, moldaram cada fibra de seu ser. Criada em diferentes ambientes, forjou laços efêmeros, apenas para ser arrancada novamente de suas raízes. Norma Jean aprendeu cedo que nada era permanente, que a sobrevivência exigia uma adaptação rápida e constante à mudança, enquanto outras crianças desfrutavam da segurança de um ambiente estável. Os anos nos orfanatos lhe proporcionaram uma estrutura, sim, mas raramente o consolo que ela ansiava. A constante hospitalização de sua mãe por seus problemas de saúde mental significava uma ausência, tanto física quanto emocional, que a marcou profundamente. Não tendo pai e com uma mãe declarada incapaz de cuidar dela, Norma Jean foi colocada sob a tutela do Estado. Foi nesta etapa crucial que se estabeleceram as bases emocionais de suas futuras relações adultas, de sua identidade e, paradoxalmente, da imagem pública que um dia cativaria milhões. Um casamento por necessidade e o inesperado giro do destino. Em junho de 1942, com apenas 16 anos, Norma Jean tomou uma decisão que alteraria o curso de sua jovem vida. Casou-se com James Dougherty, um vizinho de 21 anos.
Essa união não foi o fruto de um idílio adolescente ou um romance fugaz. Foi, pelo contrário, uma escolha pragmática e vital. Seu contrato de acolhimento estava prestes a expirar e, sem um lar permanente para onde voltar, Norma Jean enfrentava a sombria possibilidade de ser enviada novamente para o orfanato. O casamento se apresentou como uma via legal e socialmente aceitável para escapar desse destino incerto. Assumiu responsabilidades de adulta muito antes de estar emocionalmente preparada, acreditando que esta decisão lhe traria a estabilidade e a segurança que sempre lhe haviam sido esquivas. Quando James se alistou na Marinha Mercante durante a Segunda Guerra Mundial, Norma Jean permaneceu na Califórnia. Em 1944, ela encontrou emprego em uma fábrica de armamentos em Van Nuys, contribuindo para o esforço de guerra e garantindo seu próprio sustento. Foi lá, entre o estrondo da maquinaria e o trabalho cotidiano de uma época conturbada, que o destino teceu uma reviravolta inesperada. Um fotógrafo militar, encarregado de capturar imagens das mulheres que apoiavam a guerra para levantar o moral das tropas, notou-a. Observando sua inegável fotogenia, ele propôs tirar algumas fotos dela. O que começou como uma simples sessão de fotos estava prestes a desencadear uma força imparável. Aquelas imagens abriram as portas do mundo da modelagem e Norma Jean foi contratada imediatamente por uma agência. Diante da câmera, ela se sentia confortável, dona de uma aparência física notável. Mas não era apenas sua beleza. Dela emanava um carisma, uma presença inconfundível que transcendia as fotografias, prefigurando o nascimento de uma estrela cujo brilho, mesmo hoje, continua deslumbrando. O impulso de Marilyn Monroe em Hollywood. A metamorfose de Norma Jean Mortenson na icônica Marilyn Monroe foi um turbilhão de fama e reinvenção. Rapidamente, a jovem promessa se consolidou como uma popular pin-up, adornando calendários e capas de revistas. A cada nova fotografia publicada, sua fama crescia e, com ela, uma autoconfiança que a transformaria completamente. Aquela garota tímida de um lar adotivo estava emergindo como uma mulher que, a cada pose, demonstrava um talento inato para captar a atenção. Graças à modelagem, ela não só alcançou a independência financeira e o reconhecimento público, mas, o que é mais crucial, forjou um futuro para si mesma. Aproveitando essa crescente notoriedade, Norma Jean deu um passo audacioso que marcaria um antes e um depois em sua carreira. Em 1946, ela assinou um contrato com a 20th Century Fox. Essa oportunidade de ouro, no entanto, trouxe consigo uma exigência inadiável: seu nome. Os executivos do estúdio, com o olhar voltado para um maior impacto comercial e um toque de glamour, determinaram que Norma Jean Mortenson não era suficientemente estelar. Assim, em um ato de nascimento artístico, surgiu Marilyn Monroe, um nome que ecoaria na eternidade. Monroe, o sobrenome de solteira de sua mãe, e Marilyn, inspirado na atriz da Broadway Marilyn Miller. Embora tenha aceito profissionalmente essa nova identidade, a dicotomia entre Norma Jean, a pessoa que ainda lutava para se entender, e Marilyn, a imagem pública cuidadosamente construída, tornou-se uma fenda profunda. Durante muitos anos, essa dualidade persistiria, moldando cada aspecto de sua vida. Os primeiros passos de Marilyn na tela grande. Com uma nova identidade e uma personalidade em desenvolvimento, Marilyn Monroe começou sua jornada na atuação, assumindo pequenos papéis em filmes. De 1947 a 1950, ela trabalhou incansavelmente, mas de forma discreta, em Hollywood, construindo uma reputação na indústria e acumulando valiosa experiência. Em 1947, ela fez sua primeira aparição creditada na tela grande como Eve, uma garçonete, no modesto filme noir Dangerous Years. Esse papel a apresentou de uma maneira diferente da modelagem, marcando sua transição da fotografia para a atuação. Embora não tenha impulsionado sua carreira dramaticamente,
a consolidou como atriz, não apenas como modelo. Ela continuou aceitando papéis menores nos anos seguintes. Embora não fossem espetaculares ou dignos de menção por si só, esses papéis foram cruciais. Eles a permitiram observar, aprender com atores mais experientes e se familiarizar com os intrincados mecanismos da indústria cinematográfica. Cada papel, por mais insignificante que parecesse, era abordado com um profissionalismo inabalável e uma ética de trabalho louvável. Um de seus papéis mais notáveis dessa época foi o de Angela Finlay, a jovem amante de um advogado desonesto, no aclamado filme criminal de John Huston, O Segredo das Joias, The Asphalt Jungle, lançado em 1950. Apesar de seu tempo limitado em tela, sua atuação cativou tanto o público quanto a crítica. Pela primeira vez, Marilyn demonstrava uma presença e um potencial que transcendiam o simples fato de ser um rosto bonito em um papel secundário. Em 1950, a transformação estava quase completa. Marilyn Monroe, uma celebridade em ascensão em Hollywood, com uma lista crescente de créditos e uma reputação florescente, era agora o renascimento de Norma Jean, a jovem insegura e sem raízes. As sementes da fama já estavam plantadas e, embora ainda não fosse um nome mundialmente reconhecido, sua ascensão não foi coincidência. Passar da modelagem para o cinema foi um caminho cuidadosamente escolhido, onde ela mesma assumiu as rédeas de sua reputação, buscou oportunidades e perseverou apesar das dificuldades inerentes a ser uma mulher em uma indústria dominada por homens, lidando com traumas, o typecasting e batalhas constantes com os estúdios. Batalhas internas e heranças do passado. À medida que Marilyn Monroe ascendia na escala da fama no final dos anos 40 e início dos anos 50, as cicatrizes de sua infância não desapareceram com o brilho de Hollywood. A tragédia de seus primeiros anos, os lares adotivos, o persistente sentimento de abandono e a instabilidade mental herdada de sua mãe continuaria a marcar sua vida adulta. Embora seu nome se tornasse cada vez mais reconhecido e escalasse posições na indústria cinematográfica, Marilyn continuava travando uma batalha interna implacável. Ao longo de sua vida, Marilyn sofreria graves episódios de ansiedade e depressão. Não se tratava simplesmente de dificuldades passageiras associadas à pressão ou à fama, mas de uma mente em constante conflito consigo mesma, forjada por uma infância que a ensinou a desconfiar da estabilidade. As feridas emocionais de seu passado influenciaram profundamente suas decisões, tanto em sua vida pessoal quanto profissional. Sabia-se que Marilyn padecia de distúrbios do sono, e foi nessa época que ela começou a depender de medicamentos receitados. Esses primeiros anos de instabilidade talvez tenham contribuído para sua sensibilidade exacerbada à rejeição e à crítica, semeando as sementes de uma vulnerabilidade que, apesar de seu imenso sucesso, nunca a abandonaria. A tormentosa realidade. Por trás do ícone. Por trás do brilho e do glamour da tela, a mulher que o mundo conhecia como Marilyn Monroe travava uma batalha silenciosa, uma guerra interna contra traumas emocionais profundos que nunca conseguiram cicatrizar por completo. Embora o público a percebesse como uma figura segura de si mesma, bonita e dona de seu destino, a realidade era muito mais sombria. Marilyn havia aperfeiçoado a arte da atuação não apenas em frente às câmeras, mas em sua própria vida, mantendo um sorriso radiante e seu encanto cativante mesmo quando sua alma se desmoronava. O papel que Hollywood havia talhado para ela, o da sex symbol por excelência, adicionou uma camada a mais de tormento à sua luta. Enclausurada frequentemente no estereótipo da loira burra, um personagem que o público e os grandes estúdios esperavam que ela encarnasse tanto na tela quanto fora dela, Marilyn tornou-se prisioneira de uma imagem que o gigantesco aparato de marketing de Hollywood se encarregou de reforçar. Mas o preço pessoal dessa máscara era imenso.
Embora seu estrelato tenha sido construído sobre seus atributos físicos e seu inegável carisma em tela, poucos conseguiram ver seu profundo talento de atriz e seu fervente desejo de ser tratada como uma profissional. Marilyn era tudo, menos a figura insípida que frequentemente lhe era atribuída. Ela estudava a atuação com uma dedicação assombrosa. Era uma leitora voraz e ansiava sinceramente por interpretar papéis mais complexos e cheios de nuances. No entanto, repetidamente, ela se encontrava acorrentada a roteiros que a reduziam a uma caricatura, papéis que exploravam sua aparência em vez de sua inteligência e que reforçavam a percepção limitada que a indústria tinha dela. Embora seus papéis impulsionassem sua fama, Marilyn se sentia criativamente insatisfeita. Ela sabia que era capaz de muito mais, mas as oportunidades para demonstrá-lo eram escassas. A rebelião de uma estrela. Essa tensão constante entre a identidade que ela buscava reivindicar e a imagem que lhe era imposta deu origem a conflitos recorrentes com os estúdios, em particular com a 20th Century Fox. Marilyn se sentia cada vez mais frustrada com o tratamento que recebia, tanto na qualidade de seus papéis quanto em sua remuneração. Ao longo de sua carreira, foi-lhe negada qualquer influência real e frequentemente lhe pagavam consideravelmente menos do que a seus colegas masculinos, apesar de ser uma das estrelas mais rentáveis do estúdio. A direção a considerava um produto, um ativo comercial cujo valor principal residia em seu físico e seu encanto. Mas Marilyn, que se via como uma artista, exigia ser reconhecida como tal. Os desentendimentos contratuais se multiplicaram e intensificaram. Marilyn se recusou a aceitar papéis que menosprezavam sua inteligência, abandonou sets de filmagem em atos de desafio e até foi suspensa por desobedecer às diretrizes do estúdio. Não eram caprichos de uma diva, eram atos de resistência de uma mulher que lutava desesperadamente para recuperar o controle de sua identidade e de seu trabalho. Ela demonstrou uma coragem extraordinária ao desafiar as normas da indústria, especialmente em uma época em que poucos atores se atreviam ou podiam questionar o poder onímodo dos grandes estúdios. As batalhas de Marilyn Monroe por sua identidade e pelo controle de seu trabalho se refletiam dolorosamente em suas intensas lutas pessoais. Sua vida privada foi marcada pela agitação emocional, desilusões amorosas e conflitos internos, um eco turbulento das batalhas profissionais. Ela ansiava por compreensão, amor e estabilidade, mas suas expectativas eram frustradas repetidas vezes. Fora das câmeras, a mesma vulnerabilidade que os espectadores percebiam em seu olhar na tela caracterizava sua vida pessoal. É em suas relações amorosas onde essa vulnerabilidade se manifestava de forma mais crua. Marilyn casou-se em 3 ocasiões, e todos os seus enlaces terminaram em divórcio. Essas não foram meras aventuras passageiras ou casamentos de conveniência. Ela acreditava que esses compromissos profundos lhe trariam a estabilidade emocional que lhe havia sido negada durante sua infância. Lamentavelmente, as tensões inerentes à fama, suas próprias dificuldades pessoais e um persistente desapego emocional condenaram ao fracasso cada uma dessas uniões. Em vez de curar velhas feridas, esses casamentos frequentemente apenas as expunham ainda mais. Seu casamento mais conhecido e, talvez, o mais problemático foi com Joe DiMaggio, uma das maiores lendas do beisebol americano. À primeira vista, a deles parecia uma união de sonho, 2 ícones americanos, apaixonados. No entanto, a verdade era muito mais complexa e matizada. Em 1954, no auge de sua fama, Marilyn se casou com Joe. A tensão era palpável desde o início de sua relação. Joe, conhecido por seu caráter severo e taciturno, aparentemente lutava para aceitar a personalidade pública de Marilyn, em particular seu papel de sex symbol. Sua crescente celebridade e seus audazes papéis cinematográficos
colidiam frontalmente com suas ideias mais tradicionais sobre o que uma esposa deveria ser. E rapidamente o estresse começou a fazer estragos. O casamento fracassado e a sombra escura da adição. A icônica imagem de Marilyn Monroe, com seu vestido branco ondulando sobre uma grade do metrô no filme O Pecado Mora ao Lado, The 7-Year Itch, é um símbolo eterno do glamour de Hollywood. No entanto, por trás dessa cena lendária, ocultava-se uma tensão palpável que revelava as rachaduras de sua vida pessoal. Os relatos da época sugerem que Joe DiMaggio, seu então marido e uma lenda do beisebol, reagiu com fúria incontrolável à exibição pública de Marilyn e à fervorosa atenção que recebia de seus fãs masculinos e dos fotógrafos. A possessividade e o ciúme de DiMaggio eram notórios, e esta cena, com a multidão masculina aclamando sua esposa, era o reflexo perfeito da fratura subjacente de seu casamento. DiMaggio ansiava por uma vida mais convencional e privada, enquanto Marilyn, em contraste, valorizava profundamente sua profissão e sua independência recém-descoberta. O que muitos idealizavam como um romance de conto de fadas em Hollywood transformou-se em uma narrativa sombria de tensão emocional e até violência física que corroeu a relação. Marilyn, que havia dedicado grande parte de sua vida a escapar da impotência de sua juventude, encontrou-se mais uma vez presa em uma situação onde suas escolhas eram questionadas e sua voz silenciada. 9 meses após o faustoso casamento que uniu duas das figuras mais célebres da América, Marilyn solicitou o divórcio, alegando crueldade mental. O fim dessa união, apesar das posteriores desculpas e do contínuo envolvimento de Joe em sua vida, deixou-lhe profundas feridas emocionais. Seus casamentos anteriores haviam sido igualmente traumáticos. Todos começaram com esperanças de conexão e amor, mas invariavelmente fracassaram devido à incompatibilidade emocional, traumas não resolvidos e as avassaladoras dificuldades de amar uma das mulheres mais famosas do mundo. Marilyn ansiava por estabilidade e amor, mas seus desejos raramente se materializavam. Em vez disso, essas relações se convertiam com frequência em uma nova fonte de confusão, rejeição e desilusão. Sempre em busca de um lar emocional, seguro e reconfortante, algo que nunca havia conhecido verdadeiramente. A espiral sombria, dependência e o começo do fim. Enquanto Marilyn lutava no plano pessoal, outra batalha, silenciosa mas letal, se travava nas sombras. Uma batalha que, no final, a levaria à sua perdição. A vida pessoal e profissional de Marilyn Monroe foi marcada por seus problemas de abuso de substâncias. O que começou como uma desesperada tentativa de aliviar a angústia emocional, a ansiedade e a insônia, transformou-se em um perigoso ciclo de dependência. Sua dependência do álcool e de medicamentos receitados intensificou-se, exacerbando os problemas existentes e criando novos tormentos. Em Hollywood, a introdução de Marilyn aos medicamentos receitados não era uma anomalia. Naquela época, os médicos dos estúdios prescreviam rotineiramente anfetaminas para dar energia e barbitúricos para conciliar o sono. Essas substâncias eram vistas como ferramentas essenciais para que as estrelas mantivessem a disciplina e a pontualidade exigidas pela indústria. Para Marilyn, com seus distúrbios do sono e seus frequentes episódios de ansiedade e depressão, esses medicamentos se tornaram uma parte integral de sua vida. Quanto mais lutava contra seus demônios pessoais, suas relações falhas e as pressões do trabalho, mais recorria aos medicamentos como um mecanismo de sobrevivência. No entanto, o alívio era momentâneo e os efeitos devastadores a longo prazo. Sua crescente dependência às drogas e ao álcool começou a cobrar um alto preço em sua carreira. Ela tinha dificuldade em memorizar suas falas, chegava atrasada aos sets de filmagem com uma frequência alarmante e, às vezes, simplesmente não aparecia.
Tornou-se difícil de dirigir para os cineastas e seus colegas de elenco, e sua reputação na indústria começou a se deteriorar. Na realidade, o que muitos rotulavam de comportamento pouco profissional era a manifestação de um problema muito mais profundo. Marilyn se sentia sobrecarregada, física e emocionalmente exausta, e cada vez mais sozinha. Os últimos dias de Marilyn. À medida que as dificuldades pessoais de Marilyn Monroe, ligadas à dependência, à angústia emocional e aos relacionamentos rompidos, se intensificavam, suas repercussões em sua carreira se tornavam insustentáveis. Sob o peso da fadiga física e mental, o que antes foi uma história de tenacidade e triunfo começou a desmoronar. Marilyn lutava desesperadamente no âmbito que lhe havia dado sentido à sua vida. Nos sets de filmagem, ela havia sido reconhecida por muito tempo por seu encanto, carisma e presença em tela. Mas à medida que sua vida interior se tornava mais caótica, ela achava cada vez mais difícil acessar essas qualidades inatas. Seu comportamento nos sets de filmagem mudou drasticamente. Marilyn ficou famosa por seus frequentes atrasos. Muitas vezes desaparecia completamente do set, exigia inúmeras tomadas ou simplesmente faltava aos ensaios. Esse caos no trabalho era o reflexo de um turbilhão interno que ninguém podia ver e que, em última análise, se entrelaçaria com as mais explosivas teorias sobre seu trágico final. Gênio e caos no set de Marilyn Monroe. A imprevisibilidade havia se tornado a marca distintiva de Marilyn Monroe nos sets de filmagem, irritando produtores e diretores. Aquela jovem atriz, que alguma vez ansiava por fazer um nome para si, agora era vista como uma figura difícil e pouco confiável pela equipe, seus colegas de elenco e até mesmo os próprios executivos do estúdio. Marilyn havia se transformado em um símbolo paradoxal, o da genialidade artística e, ao mesmo tempo, o de uma instabilidade avassaladora. Trabalhar com ela havia se tornado um delicado ato de equilíbrio, exigindo compreensão, paciência e, em ocasiões, uma resignação tácita por parte daqueles que participavam de suas produções. No entanto, por trás das ausências e dos atrasos, escondia-se uma realidade muito mais complexa. O comportamento de Marilyn não era produto da condescendência ou da falta de profissionalismo. Era a dolorosa manifestação de uma dependência que se agravava e de uma ansiedade que a consumia. Sua capacidade de funcionar no âmbito que uma vez lhe havia proporcionado um senso de controle estava agora paralisada pelos mesmos problemas de saúde mental que a haviam atormentado por anos, enraizados em seu passado traumático e suas relações intrincadas. Havia dias em que simplesmente pisar no set exigia uma força emocional monumental. Sua dependência do álcool e dos medicamentos receitados, antes um discreto mecanismo de enfrentamento, agora interferia cada vez mais com suas atividades diárias. É crucial entender que Marilyn não agia por egoísmo ou preguiça. Ela estava lidando com uma infinidade de problemas invisíveis, medos profundos, o temor do fracasso, uma insônia persistente e ataques de pânico que a assediavam. A constante exigência de interpretar personagens hipersexualizados e ingênuos apenas exacerbava seus tormentos. A lacuna entre sua vida privada e sua vida pública se ampliava a cada atuação, obrigando-a a usar uma máscara em público. Como consequência, ela se sentia prisioneira do mesmo sistema de estúdios que havia contribuído para forjar sua imagem. Apesar de suas dificuldades, Marilyn perseverou em sua busca por um trabalho gratificante. Continuou ansiando por ser respeitada como uma atriz séria, buscando papéis desafiadores e dramáticos que pudessem exibir seus verdadeiros talentos. Não obstante o estereótipo que tentava quebrar, era reforçado por seu comportamento errático no set. Quanto mais ela era considerada difícil, menos oportunidades tinha de mudar o rumo de sua carreira. Esse ciclo de mal-entendidos e dificuldades genuínas embaçou ainda mais sua reputação na indústria.
Embora seus admiradores continuassem a adorá-la, Hollywood se tornava menos complacente com suas exigências. Os supostos laços com os Kennedy. Os últimos anos de Marilyn foram ainda mais complicados por seus supostos laços com algumas das figuras políticas mais influentes da época. O ministro da Justiça Robert F. Kennedy e seu irmão, o presidente John F. Kennedy. Essas alegadas relações sentimentais alimentaram inúmeros livros, filmes e teorias da conspiração, mantendo o debate e o interesse vivos durante décadas. Embora a natureza exata e a intensidade dessas relações com os Kennedy ainda sejam um mistério, os rumores foram suficientes para ensombrar seus últimos anos. Em várias ocasiões, no início da década de 1960, Marilyn foi vinculada sentimentalmente tanto a John quanto a Robert Kennedy, segundo relatos esporádicos e rumores persistentes. Se verdadeiras, essas supostas relações a teriam colocado na órbita de uma das famílias políticas mais poderosas da América. Uma posição notável para uma mulher que havia vivido anteriormente em lares adotivos e orfanatos. Essas conexões puderam ter parecido reconfortantes, até esperançosas para Marilyn. No entanto, no contexto da gestão da imagem política e do secretismo da Guerra Fria, elas eram potencialmente explosivas, um paiol esperando explodir. Os anos dourados e a rebeldia de Marilyn. Depois de enfrentar inúmeros desafios dentro e fora do set, Marilyn Monroe embarcou em uma nova etapa significativa de sua vida no início da década de 1950. Um período de popularidade sem precedentes, obrigações pessoais mais intensas e uma luta contínua para encontrar realização tanto como pessoa quanto como atriz. Em 1953, Marilyn era, sem dúvida, uma das maiores estrelas de Hollywood. Naquele ano, ela protagonizou 2 filmes que consolidaram sua meteórica fama, como Agarrar um Milionário, How to Marry a Millionaire, e Os Homens Preferem as Loiras, Gentlemen Prefer Blondes. Esses filmes não só exibiram seu inato senso de humor e seu carisma avassalador em tela, mas também reafirmaram o inabalável interesse de Hollywood nela como o epítome da loira explosiva ideal. Embora esses papéis moldassem sua imagem pública, também a catapultaram para a estratosfera da celebridade. Mas a alma inquieta de Marilyn não se conformava com os clichês. Em um movimento audacioso e arriscado em 1955, e decidida a escapar do encasulamento que caracterizava sua carreira, ela tomou uma decisão transcendental. Mudou-se para Nova York e se matriculou no Actors Studio, uma instituição de renome mundial, célebre por sua ênfase no método de atuação. Esse passo não só demonstrou seu compromisso com sua arte, mas foi uma declaração de guerra contra as limitações impostas pela indústria, um grito silencioso para ser reconhecida não só como um corpo bonito, mas como uma mente brilhante e um espírito artístico profundo. O compromisso com a arte. Marilyn e Lee Strasberg. Em um audaz ato de reinvenção pessoal e profissional, Marilyn Monroe mergulhou de cabeça no Actors Studio de Nova York, sob a tutela do lendário Lee Strasberg. Seu objetivo era claro: ser reconhecida como uma artista, não simplesmente como um sex symbol. Foi nesta etapa que Marilyn experimentou um dos períodos mais introspectivos e comprometidos de sua carreira. A fama por si só não a satisfazia. Ela ansiava por evoluir, superar a si mesma e ganhar o mesmo respeito artístico que seus contemporâneos masculinos. Em 1956, sua vida deu um novo giro ao casar-se com o célebre dramaturgo Arthur Miller. Para Marilyn, essa união prometia uma nova fase em sua existência, uma associação baseada na inteligência e em objetivos compartilhados, além do fulgor do estrelato. Muitos viram em seu casamento um símbolo da transformação de Marilyn. Por um tempo, pareceu ter encontrado um companheiro que a valorizava e respeitava por algo mais do que sua aparência física, alguém cujo universo estava povoado de ideias e livros. No entanto,
Com o tempo, suas diferenças se tornaram dolorosamente evidentes. A profunda sensibilidade emocional de Marilyn colidiu com a distância intelectual de Arthur, e sua relação foi submetida a uma tensão implacável pelos persistentes problemas de saúde mental da atriz. O agravamento de Marilyn e o abandono do cinema. No início da década de 1960, o estado emocional de Marilyn havia se deteriorado drasticamente. Em 1962, ela começou as filmagens de Something's Got to Give, o que seria seu último filme. A produção foi atormentada por complicações. O estúdio estava exasperado com as frequentes ausências de Marilyn e seu comportamento imprevisível no set. Ela achava cada vez mais difícil cumprir um horário de trabalho regular, assediada por seus problemas de saúde, sua ansiedade e sua crescente dependência de substâncias. Finalmente, ela foi demitida da produção. Para alguém que havia lutado tão fervorosamente para ser levada a sério como atriz, este foi um golpe humilhante e devastador. Ela tinha apenas 36 anos quando foi encontrada sem vida em sua casa em Brentwood, em 5 de agosto de 1962. A causa da morte foi determinada como um provável suicídio por overdose de barbitúricos. O mundo inteiro ficou em estado de choque com sua morte. O desaparecimento inesperado de uma figura tão admirada quanto incompreendida deixou seus fãs, colegas e até mesmo seus detratores na mais absoluta consternação. Sua partida foi, em muitos sentidos, o trágico final de uma vida marcada pela beleza, pelo gênio e por um sofrimento persistente. O mistério inquebrável da morte de Marilyn Monroe. A história de Marilyn Monroe, longe de concluir com seu prematuro falecimento em 5 de agosto de 1962, em muitos aspectos, apenas começava. Embora a explicação oficial de sua morte tenha sido um possível suicídio por overdose de barbitúricos, as conjecturas públicas não demoraram a ofuscar a versão oficial. Desde o princípio, surgiram perguntas inquietantes. Que papel desempenharam as figuras políticas mais influentes da época, em particular, o ministro da Justiça Robert F. Kennedy e seu irmão, o presidente John F. Kennedy? Inúmeros escritores, jornalistas e acadêmicos mencionaram seus nomes em relação aos últimos meses de Marilyn. Indivíduos que conheciam bem a atriz como suas governantas e pessoas próximas declararam que ela estava emocionalmente ligada a ambos os homens. Alguns afirmam que essas conexões eram românticas, enquanto outros especulam que poderiam ter sido mais complexas ou inclusive motivadas por razões políticas. Segundo certas informações, o psiquiatra de Marilyn, Dr. Ralph Grinson, teria confidenciado a amigos próximos e familiares que nas últimas semanas de sua vida ela havia se tornado emocionalmente dependente de figuras masculinas fortes, especialmente de Robert Kennedy. O biógrafo Anthony Summers sustenta que Grinson acreditava que Monroe se sentia abandonada e traída pelos irmãos Kennedy. O próprio Grinson teria sido quem descobriu o corpo de Marilyn, embora alguns, incluindo a governanta Eunice Murray, contestem este fato, afirmando que foi Murray quem a encontrou primeiro. As suspeitas não fizeram mais do que crescer à medida que o relato da senhora Murray mudava com o tempo. Em suas primeiras entrevistas, ela teria chamado o psiquiatra depois de encontrar Marilyn inconsciente pela manhã, e o médico teria contatado então a polícia. No entanto, em uma entrevista concedida à BBC em 1985, Murray fez uma declaração surpreendente. "Por que tenho que continuar escondendo isso na minha idade?" Este comentário desencadeou uma onda de especulações. Muitos o interpretaram como um reconhecimento implícito de que a versão pública do ocorrido havia sido meticulosamente manipulada, ou, ao menos, que não era totalmente precisa. Além disso, as provas forenses continham contradições que desafiavam a explicação oficial. Embora não fossem encontrados vestígios de pílulas no estômago de Marilyn, o legista adjunto que realizou a autópsia, o Dr. Thomas Noguchi, determinou que havia quantidades letais de pentobarbital e hidrato de cloral
em seu organismo. Isso levantou uma pergunta crucial. Por que não havia pílulas não digeridas se Marilyn havia ingerido tantos comprimidos por via oral? Essa discrepância forense, somada aos testemunhos contraditórios e aos rumores de implicações políticas, manteve viva a chama do mistério em torno da morte de Marilyn Monroe, deixando uma sombra perpétua sobre um dos maiores enigmas de Hollywood. Novas incógnitas no caso Monroe. O mistério que envolve a morte de Marilyn Monroe se aprofunda a cada nova revelação. Embora considerada, a hipótese de um enema ou uma injeção como via de administração das substâncias letais nunca foi examinada adequadamente. Essa flagrante lacuna no relatório forense tem sido objeto de intensos debates por anos, alimentando a persistente sombra da dúvida. A situação se complica ainda mais pelo comportamento estranho e pelos procedimentos anômalos observados pelos primeiros a chegar e pelos agentes de polícia na cena. O primeiro oficial do Departamento de Polícia de Los Angeles a chegar, o sargento Jack Clemons, declarou posteriormente que, ao chegar, a governanta, Eunice Murray, estava lavando roupa. Um detalhe certamente peculiar em uma casa onde acabara de ocorrer uma morte. Clemons acrescentou que acreditava que a cena havia sido montada e que as pessoas presentes estavam demasiado preparadas. Em entrevistas posteriores, o sargento insistiu firmemente em que não acreditava que Monroe tivesse se suicidado. Os testemunhos de outros indivíduos-chave na vida pessoal e profissional de Marilyn não fizeram mais do que adicionar camadas de intriga. O ator Peter Lawford, amigo próximo de Marilyn e cunhado de John F. Kennedy, lembrou que Marilyn o ligou pouco antes de sua morte. Lawford descreveu sua fala como confusa, distante e, o mais perturbador, ameaçadora. Disse que ela pronunciou: "Você é um bom rapaz, então diga adeus ao presidente e diga adeus a você mesmo." Lawford lamentaria mais tarde não ter reagido com maior rapidez ou ter prestado mais atenção às suas palavras. Vigilância secreta e reabertura do caso. Outras testemunhas e autores citaram documentos do FBI e da CIA que indicariam que Marilyn Monroe estava sob vigilância devido a seus vínculos com os Kennedy e seu aberto compromisso com os direitos civis, um tema politicamente sensível naquela época. Circularam rumores de que ela estava sendo espionada ou de que seu telefone estava grampeado. Documentos desclassificados confirmaram que Marilyn tinha um dossiê governamental e que as agências de segurança nacional mostravam interesse em suas relações com políticos influentes. Em decorrência de novas alegações, o gabinete do promotor distrital de Los Angeles reabriu a investigação sobre a morte de Monroe em 1982, não 1992, como indicava o texto original. O estudo reconheceu que existiam numerosas anomalias na investigação inicial e que o caso deveria ter sido examinado com maior atenção. Embora a investigação não tenha encontrado provas suficientes para demonstrar um homicídio, as autoridades admitiram implicitamente que elementos importantes puderam ter sido mal gerenciados ou ignorados, apesar de o veredito oficial ter sido mantido inalterado. Em seu livro, O Lado Sombrio de Camelot, The Dark Side of Camelot, o jornalista Seymour Hersh afirma que Marilyn Monroe mantinha um diário no qual documentava seus contatos com pessoas influentes, incluindo os irmãos Kennedy. A teoria de que este diário foi roubado de sua casa na noite de sua morte para proteger a reputação política de certas figuras alimentou as teorias da conspiração por décadas, embora nenhum diário tenha sido encontrado jamais. Este detalhe, ou sua ausência, continua sendo um dos pontos mais debatidos e enigmáticos na fascinante e trágica saga de Marilyn Monroe. Marilyn Monroe. Marilyn Monroe, Marilyn Monroe, Marilyn Monroe.